Continuando no nosso terceiro vídeo, falando sobre Jerusalém, sobre o livro do profeta Ezequiel, vemos, recapitulando aqui, que é um livro de 48 capítulos e que até os 39 por aí relata sobre as visões que Deus dava para Ezequiel. E nós continuamos falando desse livro misterioso, das visões talvez complexas de entender, mas nós vemos que não tem como nós falarmos de Jerusalém do livro de Ezequiel sem deixar sempre de estar falando de Jerusalém nos dias de hoje. Uma terra disputada, uma terra abençoada por Deus, uma terra prometida, uma terra que foi destruída várias vezes, mas Deus permitiu a reconstituição, Deus decidiu dar uma nova chance, Deus decidiu abençoar aquele povo novamente, porque havia uma promessa nos seus antepassados. Hoje as disputas continuam em Israel, continuam em Jerusalém, os países vizinhos, podemos citar aqui a Palestina, a Cisjordânia e mais alguns outros países ali ao redor que continuam disputando os benefícios de Israel. Apesar de Israel ser um país pequeno, mas um povo inteligente, de cultura, de tecnologia, e que sabe usar aquilo que Deus tem dado a eles. Exemplo é a conservação tipo das águas de esgoto para irrigação. Isso ele sabe fazer muito bem, até porque lá são terras de deserto, de poucas águas, e uma das fontes, por exemplo, lá que é muito disputada também, que fica nas fronteiras de Israel, é o Rio Jordão. Um rio que é disputado pelos países ali em virtude da água e que é considerado ali uma fonte de vida para aquele povo. Então nós continuamos falando que Deus, ele existe, não tem como não existir. Tem pessoas que estão questionando que isso nunca existiu, que isso é coisa da Bíblia, que isso é coisa do ser humano, que isso é invenção. Não, as terras do Senhor Jesus Cristo é a terra de Israel, é a terra daquele povo ali, e ele é o nosso Deus que também nos abençoou, agraciou com a vinda de Cristo Jesus aqui na terra. Sempre vamos estar falando do nosso Salvador, das nossas almas, e nós sempre vamos estar falando que a terra de Israel é uma terra sim abençoada e será vitoriosa sim, porque é a promessa do Senhor e as promessas dele ele cumpre. Nós já falamos sobre a palavra taxativa de Deus, o que ele fala, ele cumpre. E nós também somos abençoados. E também nós vemos que a questão da capital, né, que é o próprio Israel que nós estamos falando, que é capital Jerusalém, que é Jerusalém, capital de Israel, que também é disputada pelos palestinos, que os quais lutam para que a capital deles seja Jerusalém também, né? Porque eles também consideram grandes valores religiosos, grandes valores, eles também vêm de um antepassado cristão, muçulmanos ali, os cristianismo e assim por diante, os judeus. Então há uma disputa, porém já foi dado como oficial a capital de Jerusalém para Israel, né? Mas ainda assim há uma esperança dos palestinos tentarem conquistar de volta. Mas nós sabemos que no contexto, na história toda, sabemos que Israel tem a maior importância de receber Jerusalém como sua capital. Então, essa disputa ainda existe hoje. Para você ver a importância e que essa história do tempo da Bíblia é a nossa história no tempo de hoje. Porque a palavra do Senhor diz que ela é fonte de sabedoria, é fonte de vida. A palavra de Deus, ela não se esgota. Se você ler a Bíblia lá antes de Cristo, os Torás e os manuscritos da época, e você ler hoje, você vai estar sempre atualizado. A nossa Bíblia Sagrada, ela está sempre atualizada, porque ela é daquela época, do presente e será
no futuro. A palavra do Senhor, ela é transformadora. Nós vemos que quando Deus escolhe as pessoas íntegras, que tenham a presença de Deus verdadeiro na sua vida, o Senhor usa elas para profetizar muitas coisas na nossa vida. E quando ela vem de Deus, nós sabemos que ela se cumpre. Há muitos testemunhos. E o que nós queremos, né, temos que guardar, é que esse Deus, ele é um Deus de mistério. Ele é um Deus que faz do jeito que ele quiser, como ele quiser, ele usa quem ele quiser, ele usa como ele quiser. Então, ele usou a pedra, ele usou a jumenta. Então, ele usa. Quando o ser humano é redio à palavra de Deus, quando ele é rebelde, quando ele é perverso, ele não vai deixar nunca de escutar a palavra do Senhor. Não vai, porque a palavra de Deus é o ídolo do Senhor que nós vamos pregar a toda a criatura. E quando nós falamos a criatura, é que todos foram criados por Deus. Porém, para ser chamado filhos de Deus, ser considerado, está escrito na palavra santa de Deus, a Bíblia Sagrada, nós se tornamos filhos de nosso Senhor Jesus Cristo quando nós nos convertemos, quando nos rendemos aos pés de Cristo e passamos a caminhar com Ele. Então nós dali para frente nós começamos a ser chamados filhos de Deus. E as promessas do Senhor para nós nos dias de hoje é que nós não pereceríamos nas crises, nas dificuldades, nas pestilências, na destruição. Deus irá, as promessas do Senhor é que Ele vai nos poupar. E se for necessário, Ele nos arrancar para que nós possamos escapar do perigo, escapar das piores e terríveis situações, Ele vai fazer isso por nós. Nós cremos no Deus de Israel, nós cremos no Deus de Jerusalém, nós cremos no Deus do profeta Ezequiel, porque nós cremos que Deus, Ele mandou seu Filho, não foi só para morrer e acabou tudo por aqui, não. Deus, Ele deu o seu Filho, seu único Filho, por amor à humanidade. O projeto de Deus é salvar a todos. A palavra de Deus é para todos. Mas o homem tem o livre-arbítrio, sempre nós vamos falar isso. Ele tem o livre-arbítrio para escolher. Não existe 3 caminhos, existe 2 caminhos, que é o céu e o inferno. Nós podemos escolher qual caminho seguir. Mas a mensagem de hoje é que você escolha os caminhos do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Só há uma forma de salvação, é por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o único intercessor, Ele é o único revelador, Ele é o maior profeta de todo o tempo e será. Então, Jesus Cristo, Ele merece toda a honra, Ele merece todo o louvor, Ele merece o respeito de cada ser humano, porque aqui é passagem. Aqui a nossa vida é limitada. Aqui não é o nosso lugar. E nós temos 3 etapas da nossa vida que Deus nos fez desta forma: corpo, alma e espírito. Corpo, volta-se para o pó da onde nós viemos. Espírito, subirá com esta igreja. E a nossa alma, ela repousará nas mansões celestiais. A mensagem é essa: creia, porque as profecias estão às portas nos dias de hoje e elas irão se cumprir. Jesus virá para levar todos aqueles que estão seguindo, todos aqueles que são fiéis. Não é só você aceitar e dizer, tá tudo bem, agora eu estou indo para o céu. Não. Nós temos um processo para subir, porque o ser humano, ele é falho. E nós somos pecadores, mas Deus nos deu a condição de nos santificar dia após dia, até Jesus vir e levar essa igreja. E Ele virá, muito breve. Vamos esperar, vamos crer. Quem ainda não crê, procura a crer, desafia o teu Deus, que te criou. Desafia Ele. Peça, se Ele realmente existe na tua vida, que Ele faça algo extraordinário na tua vida.
que você vai ver o resultado. Agora, isso é você e Deus. Então, cada um tem a sua mentalidade, tem a sua convicção, tem a sua fé. E a minha fé não é a tua fé. A tua fé não é minha. Então, se você tiveres fé, com certeza Deus vai operar, porque na Bíblia está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, faça um desafio com o teu Senhor, crendo que Ele vai te responder. Então, assim como Ele respondia, como Ele explicava, como Ele andava com Ezequiel, Ele vai andar contigo, Ele vai te explicar, Ele vai discernir através do Espírito Santo a tua vida aqui na terra. Qual é a tua missão mesmo aqui na terra? Que você veio fazer? Então, temos que saber qual é a nossa missão. Para que Deus nos criou para estar aqui? Porque Ele nos deu uma terra limitada, um planeta limitado, aonde a maior parte é água, poucas terras. Algum mistério que você ainda não sabe, que Deus pode te revelar. A Bíblia Sagrada diz que quando nós estamos na presença do Senhor, Ele fala conosco. Ele nos revela os seus mistérios. Claro que muitas coisas nós só vamos saber quando chegarmos lá, porque senão não tinha graça nenhuma nós estarmos aqui e saber tudo o que acontece com Deus lá no céu. Então, muitas coisas nós vamos saber quando chegarmos lá. Amém? Se nós não nos encontrarmos aqui, no próximo vídeo nós vamos nos encontrar lá no céu, se é que você estiver nos caminhos do Senhor Jesus. Eu creio na minha salvação em Cristo Jesus. Amém?